irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de estudos mediúnicos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso Mestre amado, inicialmente agradecendo a bondade divina, a bênção da vida, a oportunidade que nos é dada de nos reunirmos, Mestre, em vosso nome, com as melhores intenções que trazemos em nossos corações do aprendizado, de assimilar essas lições tão relevantes para todos nós, que tanto tem nos ajudado em nossa caminhada. Rogamos, querido amigo, a presença de nossos irmãos maiores, benfeitores e dirigentes dessa casa, a nos inspirarem nos estudos e a nos ajudarem também na compreensão do tema, de maneira que ele seja proveitoso e instrutivo a todos nós. Lhe pedimos ainda, Mestre, que nos traga bênçãos de paz, de saúde, o amparo e a proteção de que necessitamos, para nos fortalecermos e nos pacificarmos física e espiritualmente, e que as bênçãos dessa casa sejam levadas aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aqueles que estão à nossa volta, em especial, Mestre, aqueles que estão sofrendo com as enfermidades, nos presídios, nas ruas, onde houver dor, aflição, que o vosso amor se faça presente. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje a gente vai estudar um dos temas presentes no fim do livro dos Médiuns, mas que é muito instrutivo para todos nós. Nós já iniciamos inclusive a gravação, alguns irmãos têm sempre nos pedido para que a gente não se esqueça, e como a nossa reunião tem 1 hora de exposição e meia hora para perguntas, para que a gente tire dúvidas, nessa segunda parte a gente interrompe para que os irmãos, se quiserem, fiquem à vontade para perguntar e não se sintam constrangidos, tá bom? As gravações, tem alguns irmãos nossos que frequentaram a nossa casa e que hoje estão vivendo até no exterior e sempre nos agradecem pela continuidade das gravações, porque eles têm estudado lá e sempre nos falam, não deixa de gravar não, estão sempre nos pedindo a continuidade, e a gente saúda e manda um abraço fraterno a todos, né, que têm nos acompanhado nos estudos. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar, meus amigos, o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que tem o seguinte título: das reuniões e das sociedades espíritas. Nós vamos observar o seguinte: esse capítulo aqui vai trazer para nós a fundamentação presente em uma das obras básicas de Kardec, que no caso é o Livro dos Médiuns, de alguns fatos que a gente observa no movimento espírita e que nos parece que seria algo, uma prática de uma casa ou de outra, sem que às vezes, ainda mais que é um capítulo numa parte final de uma obra, né, como é o caso aqui do Livro dos Médiuns, pode ser que a gente até então não tinha conhecimento do embasamento teórico para aquilo que a gente observa. Por exemplo, nós não vemos nas casas espíritas sérias uma preocupação em encher a fraternidade. Nós temos que encher, não pode ficar nenhum banco aqui livre, né? A gente precisa ter uma assembleia cheia, mostrar que a casa não tem onde mais colocar pessoas, frequentadores. Nós não temos essa preocupação,
embora estejamos aqui sempre de portas e de corações abertos para receber. E outros fatos, como, por exemplo, uma eventual demora na participação de alguns trabalhos que a casa possui. É muito comum nós chegarmos, especialmente quem vem de outras instituições ou de outras cidades, procura a casa espírita, às vezes almeja muito participar de maneira ativa em um ou outro trabalho da casa, e nem sempre isso acontece no tempo em que a gente espera ou gostaria que fosse. Às vezes esse convite demora um pouquinho, vai passando o tempo, e nós vamos ver também um motivo, um porquê disso, tá? Então vamos lá. No início desse capítulo, no item 324, nós vamos estudar hoje o 331, mas nós vamos pegar até chegar nele. No item 324, que tem o subtítulo das reuniões em geral, vamos aqui ver como que Kardec introduz o tema. Ele vai dizer assim para a gente: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens. Então vejam que ele usa o superlativo aqui, enormes, grandes vantagens, por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Então vamos lá. Todo o estudo espírita, meus irmãos, ele tem uma dupla origem, ou seja, o nosso conhecimento espírita, ele deve provir de duas fontes: dos nossos estudos individuais, do hábito que eu preciso adquirir e desenvolver de comprar boas obras, fazer a leitura, fazer o estudo, eventualmente voltar numa determinada obra, consultar novamente, enfim, uma grande parte é o estudo individual. E qual que é a segunda fonte de conhecimento nossa de grande importância? O estudo coletivo. Portanto, esse capítulo vai nos dar instruções sobre a realização de reuniões espíritas, porque é muito importante o conhecimento que nós conseguimos, que nós adquirimos por meio das reuniões. Porque são ocasiões nas quais irmãos nossos que têm um pouco mais de experiência, um pouco mais às vezes de facilidade, de didática, de retórica, vai ali abordar um tema para a gente. É muito comum a gente receber o seguinte relato: não, Lucas, eu li determinado trecho e não entendi direito. Vim, participei de uma reunião, agora está mais claro. Então, é muito frequente esse tipo de reporte, esse tipo de feedback que a gente recebe. Por quê? Porque a gente vai estudar um determinado tema, nós vamos fazer aqui um esforço de substituir uma palavra mais difícil por um sinônimo mais fácil, mais acessível na nossa língua atual, no nosso idioma atual. Nós vamos fazer um esforço de trazer uma página que ilustre o tema. Ou seja, eu vou estudar um determinado assunto, vou trazer uma história de Ney Lúcio, de Irmão X, uma página de Emmanuel, que vai comentar, que vai ilustrar aquele tema e eu vou compreender melhor. Num estudo como o nosso de hoje, nós vamos ter uma parte destinada às perguntas. Então, muitas vezes, igual numa sala de aula, a dúvida de um, muitas vezes pode ser a dúvida do quê? De outros também. Então, é um instrumento didático muito importante. Nós não podemos desprezar a realização das reuniões, a importância que elas têm e o carinho com que a gente tem que dedicar a essa tarefa, a essa forma de ensino e de divulgação da doutrina. E continua Kardec: mas para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Ou seja, uma reunião espírita não é como uma reunião de uma empresa, uma reunião social de um clube, uma reunião de amigos, não. Tem condições específicas que nós precisamos compreender bem. Todavia, sendo afinal cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções, ou seja, tudo aquilo que a gente estudou até aqui e que diz respeito a cada um de nós enquanto médium, enquanto espírita, enquanto
participante de um grupo, vai valer também para o todo coletivo, para a reunião que a gente realiza. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções, preservarem-se dos mesmos obstáculos que os indivíduos. Essa é a razão por que colocamos em último lugar este capítulo. E aí, Kardec continua dizendo o seguinte: elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realiza. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Então, Kardec começa apresentando para a gente o seguinte: olha, as reuniões espíritas vão se dividir em 3 grupos principais, que são as chamadas reuniões espíritas frívolas, segundo, experimentais, terceiro, instrutivas. Então já vamos ver aqui na sequência quais são esses 3 tipos de reunião. Primeiro, as reuniões frívolas, ou seja, fúteis, se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias, ou seja, com as brincadeiras dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que não faltam, por gozarem nelas de toda liberdade para si exibirem. Então vamos lá. Esse primeiro tipo de reunião, no início do movimento espírita no mundo, era um tipo de reunião muito comum. Qual que foi o fenômeno marcante do início da manifestação espírita, do advento, da terceira revelação no mundo, especialmente na Europa, em Paris? As pessoas se reuniam muitas vezes para observarem qual espetáculo? As mesas girantes. É isso aí. Qual que era o objetivo da maioria das pessoas ali? Era mera curiosidade. Muitos, inclusive, iam com o objetivo assim, como um passatempo social. Igual eu vou a um teatro, eu vou a um cinema hoje em dia, eles iam com a finalidade de se divertirem com aquilo. A própria imprensa, na época, tinha notas humorísticas a respeito, Vamos lá ver se a mesa vai passar os números da loteria, vamos ver o que é que eles vão trazer para a gente hoje, enfim. Nós compreendemos, meus irmãos, que naquela ocasião era a primeira fase da doutrina chamada chegada. Era a etapa do anúncio, de chamar a atenção das pessoas. Olha, uma nova época da humanidade está surgindo. Um novo momento evolutivo se inicia. Observe o que está acontecendo. E aí, então, como na época também a gente já havia os primeiros desenvolvimentos da eletricidade e do magnetismo, muitos dos estudiosos, algumas pessoas sérias, foram a essas reuniões para ver se encontravam alguma força elétrica ou magnética por detrás daqueles fenômenos. Algumas vezes se observavam. Quando que é que isso se observava? Quando você tinha, às vezes, algum charlatão ali, uma pessoa querendo ludibriar a boa-fé dos outros, e punha, sim, às vezes, um ímã ali debaixo da mesa, um dispositivo elétrico, para permitir o movimento e enganar, às vezes, uma plateia, que as pessoas chegavam a se reunir em grupo para assistir aquilo. O fato, meus amigos, é que na maioria, qual que era o objetivo de todos ali? Brincadeira, divertimento, distração, poucos levavam a sério. Nos nossos dias atuais, eu sempre trago esse exemplo aqui, essas reuniões não acabaram, elas ainda existem. Não mais como as mesas girantes, mas possivelmente, eu me lembro que na minha adolescência isso foi apresentado, felizmente eu não participei, porque eu havia sido advertido a respeito, mas talvez vocês já ouviram falar da chamada brincadeira do copo. Vocês já ouviram isso aí? Pois é exatamente isso aqui também, é uma reunião espírita frívola, fútil. Qual que é o ponto principal que é destacado aqui por Kardec? Qual os espíritos presentes numa reunião dessa espécie? Espíritos levianos. Estão ali para brincar, para causar medo,
para causar uma impressão de quem está participando, e portanto eu me lembro que, né, desde dos primeiros anos da juventude, e aqui essa casa, nas escolas de evangelho, a gente adverte os nossos alunos o seguinte: não participem. Não participem, porque são espíritos zombeteiros, brincalhões, às vezes algum obsessor que nós temos, que vai ali provocar um medo em nós, provocando, por exemplo, uma barreira para que depois aquele jovem, por exemplo, estude e participe da mediunidade como deveria ser, com a seriedade que ela tem. Então, nessas brincadeiras, né, as pessoas pegam e de fato o copo se move, ou seja, alguns ali presentes cedem fluidos, os espíritos interferem, agem sobre a matéria, e normalmente nós temos alguns relatos, inclusive, de crianças ou de jovens que saíram dali ou muito impressionados ou muito amedrontados, outras vezes com alguns problemas mais severos. Porque, por exemplo, imagine o obsessor ali dele sendo provocado. Ele às vezes vai provocar um medo no obsidiado, no alvo, né, de que ele deseja perturbar, exatamente no ponto em que ele sabe que aquela pessoa vai ter medo, vai ter receio. Então, é o exemplo que a gente tem hoje em dia. E fica também, né, a recomendação, a advertência nossa aí para as crianças, para os jovens, que às vezes tem uma cota de tempo bem mais livre do que a nossa enquanto adultos, o seguinte: sai fora, não participa disso não, meu filho. Isso aí é espírito zombeteiro que vai estar envolvido para provocar medo em vocês. Mediunidade é algo muito mais sério, você vai compreender um dia, tá? Seguindo, meus irmãos, o próximo tipo de reunião, chamado por Kardec, são as reuniões experimentais, que têm por objeto a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas são um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos, quando ainda outra coisa não viram, e se voltam inteiramente para a pesquisa de artifícios, porquanto, nada percebendo de tudo aquilo, de boamente imagina a existência de subterfúgios, ou seja, de algo, de algum truque, né, de alguma coisa oculta. O que são, meus irmãos, essas reuniões experimentais? São reuniões, por exemplo, de efeitos físicos, e que eram muito comuns também no início da doutrina. Quando passou a época das mesas girantes, depois algumas pessoas sérias passaram a fazer uma série de testes, de experimentações, para ver a autenticidade daquele fenômeno. E esses estudos ficaram registrados para a gente na história do Espiritismo. Tem uma obra de referência que qualquer irmão que quiser depois estudar com calma pode se aprofundar no assunto, que é uma obra intitulada A História do Espiritualismo. O autor dela é um famoso, ele foi criador de um personagem famoso da ficção chamado, o personagem é Sherlock Holmes, vocês talvez já ouviram falar, e o autor que o criou é Arthur Conan Doyle, um autor inglês. Ele tornou-se espírita, mais ou menos no tempo de Kardec, e ele produziu uma obra muito bem feita, chamada A História do Espiritualismo, que está aí ainda hoje disponível para a gente. Nessa obra, ele vai colocar lá vários estudiosos que fizeram as chamadas reuniões experimentais, para ver até que ponto que aquilo ali não era eletricidade, não era magnetismo, e sim uma inteligência por detrás daqueles fenômenos observados, tá? Então, conclusão que a gente tira hoje: são reuniões hoje em dia dispensáveis e pouco comuns de acontecer, porque os estudos que precisavam ser feitos para comprovar a autenticidade do fenômeno mediúnico já foram feitos, basta a gente pesquisar, que estão aí disponíveis para nós. Terceiro, reuniões instrutivas apresentam um caráter muito diverso, e como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. Então, reuniões instrutivas, esse é o nosso foco. São essas reuniões às quais a gente se dedica. A primeira de todas as condições é que sejam sérias,
na integral acepção da palavra. Ora, a assembleia de homens levianos e superficiais, espíritos superiores não virão, como não viriam quando vivos. Então, o primeiro ponto que Kardec coloca: todos aqueles que participam, que organizam ou que fazem parte de um grupo e que desejam fazer uma reunião instrutiva, nunca pode afastar o pré-requisito da seriedade. Então, meus irmãos, nós não podemos, por exemplo, no uso da palavra, na divulgação da doutrina, perder a seriedade de foco. Mesmo porque, embora a gente eventualmente conte uma história ou outra que tem alguma hilaridade, a gente não pode, isso deve ser tomado com muito cuidado, com muita reserva, porque a gente não pode se esquecer, por exemplo, que numa fraternidade, numa casa espírita, sempre chegam irmãos em situações de sofrimento e de angústia que às vezes a gente não imagina. Estão padecendo problemas, processos obsessivos, perderam um ente querido, passaram por uma desencarnação na família, estão passando por problemas na família, no trabalho, etc., que nós não podemos, por exemplo, afastando-nos da seriedade que uma reunião dessa deve ter, muitas vezes nós vamos provocar um afastamento desses irmãos que estão em busca de consolo, estão em busca de esclarecimento e de paz. Então, não significa que a gente deva ser sisudo, carrancudo, não é isso, mas também não podemos afastar a seriedade que um trabalho dessa natureza deve ter. E continua Kardec: uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários, por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. Ou seja, se nós perdemos o principal objetivo de instrução, de consolo, de amparo que a reunião deve ter, rapidamente a assistência espiritual do grupo vai se modificar. Os espíritos superiores, os nossos irmãos sérios, vão se afastar e outros espíritos vão comparecer com o propósito de enganar, de ludibriar, de encantar, afastando do objetivo da instrução que deveria ter. Então, por exemplo, meus irmãos, eu já vi uma história que algumas décadas atrás, uma pessoa me contou que ela morava em Diamantina e lá, por ter sido uma região de mineração de diamantes, às vezes acontecia de algumas pessoas se reunirem sob o nome da doutrina espírita, mas com um objetivo muito diferente, que era qual? Invocar espíritos daquela época para que eles revelassem ou contassem onde haveriam alguns tesouros escondidos. Eu soube de uma história, inclusive, de algumas pessoas que tentaram descobrir lá um tesouro lendário lá de um escravo que se libertou e que formou a espécie de um quilombo, e com ele levaram muitas riquezas. Algumas pessoas que se envolveram nesse tipo de reunião padeceram depois de seríssimos problemas obsessivos. Por quê? Porque uma reunião como essa se afasta do objetivo que uma reunião espírita deveria ter. E eles então adquiriram problemas obsessivos difíceis com os quais eles passaram a lidar na vida dali por diante. Alguns, raiando aí pela alienação mental. Então, nós não podemos perder de vista, achar que nós vamos procurar os espíritos para eles falarem para a gente um jeito mais fácil de ganhar dinheiro, de achar um tesouro escondido, de encontrar uma ou outra facilidade na vida, ou de satisfazer a nossa curiosidade. Tudo isso vai ser uma tentativa mal sucedida, vai trazer problemas sérios para nós. Seguindo, meus irmãos, ainda com Kardec, já agora no item 329, nós vamos ver o seguinte: as reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se
e que a elas não comparecem dominados por tola presunção de infalibilidade. Ou seja, na condição de espíritas, e mesmo se nós começarmos a participar de um grupo mediúnico na condição de trabalhadores, quando é que a gente fica liberado da necessidade de estudar? Nunca. Nunca. Vocês observam, meus irmãos, que essa casa tem por norma, felizmente, toda última quinta-feira do mês interrompe-se a reunião mediúnica e todos são convidados para o estudo. Todos são chamados para o estudo, porque o estudo é uma necessidade constante. E o afastamento do estudo nos torna alvos fáceis de espíritos mistificadores, que virão tentar nos enganar. É exatamente o que Kardec continua dizendo aqui, Constituem um dos grandes tropeços da mediunidade, como já tivemos ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação. Eles, pois, podem iludir-se de muita boa fé com relação ao mérito do que alcançam e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm o caminho aberto quando apenas lidam com um cego, o cego do espírito, o ignorante, em matéria de estudo. Por essa razão é que afastam o seu médium de toda fiscalização, que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que o possa esclarecer. Graças ao insulamento e à fascinação, conseguem sem dificuldade levá-lo a aceitar tudo o que eles querem. Então é o seguinte, se um grupo se afasta do estudo, com o passar do tempo, espíritos muito inteligentes vão envolver aquele grupo e cada vez mais fascinados, se não todos, a maioria dos seus integrantes. E aí, meus irmãos, está feito o caminho para a dissolução do grupo ou da fraternidade espírita. Portanto, uma âncora que nós temos quanto à garantia da qualidade do nosso trabalho e uma salvaguarda para que a gente não se envolva em processos difíceis e muitas vezes sutis por parte de irmãos nossos que querem o nosso estacionamento, o nosso atraso, é não nos afastarmos do estudo. E todo médium precisa ter a consciência de que ele está passível de errar. E que vez ou outra, um ou outro companheiro do grupo pode vir falar com ele o seguinte: ô meu amigo, aqui, eu acho que você precisa estudar um pouco mais. Determinada comunicação que você deu, a forma que você se manifestou, aquilo que você expressou, não está condizente. E aí, meus irmãos, o médium tem que ter muito cuidado, porque infelizmente, muitas vezes, a reação de um ou de outro médium que passa por uma advertência dessa natureza, mesmo que feita com todo o cuidado, qual que costuma ser a reação? O afastamento. Que absurdo! Eu tenho 20 anos de espiritismo, eu tenho 30 anos de espiritismo, eu não sou moleque, eu não sou menino, vai ficar chamando minha atenção dessa forma, eu não vou lá mais não. Quando na verdade, vamos supor, se era uma crítica infundada, toda crítica, toda observação que a gente recebe, a gente deve refletir. Se tem fundamento, vamos tentar corrigir. Se não tem, paciência. Vamos tentar mostrar com o tempo, com a perseverança, com a continuidade do bom trabalho, que aquele que nos fez aquela observação pode ser que ele que esteja enganado, Mas a reação do afastamento, infelizmente, faz com que a gente perca muitas oportunidades de trabalho. Nós temos que ter cuidado com isso. Seguindo, meus amigos, já agora chegando no nosso item da noite, nós vamos ver no item 331 Kardec dizendo o seguinte: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se se houver compreendido bem o que foi dito, e aqui ele menciona o item 252, pergunta assim: sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento,
como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, ou seja, num só tom, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Então vamos lá, meus irmãos, isso aqui tem uma grande importância. Esse tema não é à toa que Emmanuel destaca e comenta esse tema. O que Emmanuel está dizendo para a gente? Uma reunião espírita, um grupo espírita, especificamente uma reunião mediúnica, é como se fosse um ser coletivo. Portanto, é formado de vários componentes, que somos nós que estamos participando. E se nós, portanto, conjuntamente formamos esse ser coletivo, nós devemos ter na nossa mente a ideia de um feixe. O que é um feixe? Vocês talvez já tenham visto, meus irmãos, aquela ideia do feixe de varas que está presente, inclusive no Evangelho, no pensamento de Jesus. Se eu pego um graveto de madeira e tento quebrar, normalmente, facilmente eu consigo. Se eu pego 2 paralelos, eu vou ter que fazer um pouco mais de força e consigo. 3, possivelmente eu também consigo pegar 3 gravetos e quebrar. Mas quanto mais eu aumento, se por exemplo eu pegar 20 gravetos daquela mesma espessura original, por mais que eu empregue força, eu não vou conseguir quebrá-los simultaneamente. Portanto, o que é que garante a força do feixe? A associação deles. Porque se eles estiverem dispersos e sozinhos, todos eles tornam-se o quê? Vulneráveis. São vulneráveis. Se eu tenho um graveto assim, outro assim, o outro aqui, outro ali distante, eles estão vulneráveis. Mas se eu uno na forma de um feixe, o todo ali, a presença coletiva os torna o quê? Fortes em conjunto. Vista essa imagem do feixe, o que Kardec fala para a gente? Existe o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Ou seja, é preciso que vibrem em uníssono. Portanto, não nos basta, meus irmãos. O que vai nos dar o poder do feixe numa reunião espírita? É o fato de nós estarmos próximos uns dos outros somente? Não. É o fato de estarmos ligados, unidos, num mesmo teor de pensamento, numa mesma faixa vibratória. E isso é que faz o nosso alinhamento como um feixe. Ou seja, se eu participo de um grupo mediúnico, e aí nós vamos ilustrar isso aqui para a gente entender bem. Se eu participo de um grupo mediúnico, sendo que não existe naquele grupo um espírito de coesão, de união fraterna, de respeito recíproco e de muita caridade de uns para com os outros, por exemplo, eu vou na reunião e falo, a Laíde é daquele jeito, e eu observo que ela não tem de bom. E aí o Gilvão observa os defeitos da Carla, o Hélio do Robson. E por detrás a gente está sempre falando mal uns dos outros. Se eu reúno num grupo, eu vou estar vibrando no mesmo tom? Não vou. Estaremos ali juntos com pensamentos dispersos. Portanto, o efeito de feixe não vai se observar. E nós estaremos todos vulneráveis. Portanto, é muito importante que a gente crie o quê? Um grupo homogêneo. Homogêneo em pensamentos, homogêneo no respeito recíproco, homogêneo no sentimento de fraternidade que nós temos uns com os outros. Ou seja, num grupo espírita a gente tem que caminhar, meus irmãos, cada vez mais para nos constituir quase como um núcleo familiar, no qual eu me felicito de encontrar com os amigos, eu participo de certa forma das alegrias, das dores, me preocupo com o dia a dia da pessoa. É lógico que isso tudo aqui tem
um senso que a gente vai compreendendo, que é o seguinte: significa que eu tenho que estar na casa uns dos outros, que eu tenho que estar ligando para a pessoa todo dia? Não. Mas é a gente se encontrar na casa e se sentir feliz de nos revermos. E participar um pouco das alegrias da pessoa. A pessoa deixa de vir uma ou duas reuniões. Ô meu amigo, você não veio, senti sua falta. Está com algum problema? Como é que está a saúde? Às vezes a gente pega, não, eu estou com um filho meu que está hospitalizado. A gente pega, participa daquilo, lembra de fazer uma prece, uma oração por ele. Ou seja, quanto mais nós nos tornamos amigos, quanto mais nós nos tornamos fraternos uns com os outros, a gente vai se alinhando como fez. Vejam aqui a sequência do que Kardec fala. Por outro lado, o espírito, em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade. Sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente será convencido dessa verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. O que é esse pensamento divergente? Vamos supor, começa a reunião mediúnica. Aí um determinado médium começa a manifestação, aí eu estou lá no grupo e já começo a pensar o seguinte: aí ó, deve ser outro animismo dele. Mas esse médium aí é difícil. Aí eu não estou falando nada, mas eu estou pensando nisso. Eu estou prejudicando o trabalho. Ou o doutrinador começa a falar, às vezes ele pega uma linha de raciocínio, né, segue uma determinada linha ali de diálogo com a entidade comunicante. Aí eu mentalmente começo a fazer o seguinte: está tudo errado. Se fosse eu estava falando era isso, né? Nossa Senhora, que ladainha, né? Que fala cansativa, meu Deus do céu, que dificuldade. Olha, meus irmãos, eu saio do pensamento homogêneo que eu deveria estar. Eu crio dificuldades e embaraços que vão dificultar a realização da reunião e que possivelmente no médio prazo, às vezes não é nem no longo prazo, no médio prazo vai fazer com que aquele grupo, às vezes o que? Se desfaça, se dissolva, tá? Então nós precisamos ter, por exemplo, vamos imaginar que eu estou e que o doutrinador às vezes não está da forma que eu imaginaria melhor. Entre em prece. Entre no clima de prece, de oração, mas não faça uma oposição mental àquilo que está sendo conduzido. Porque do contrário eu vou criar dificuldades, eu vou criar problemas. Ou seja, nós não podemos ter, meus irmãos, por exemplo, numa reunião espírita, o que a gente tem, por exemplo, num grupo que trata de política ou de um interesse material. Por exemplo, a gente tem um Congresso Nacional nosso aqui. Tem lá, 10, 20 partidos, não sei. Às vezes ali cada um tem um pensamento sobre um tema. E ali vão tentar formar uma maioria. Um vai divergir totalmente, outro vai concordar totalmente. Um vai concordar parcialmente ou divergir parcialmente. Um grupo espírita não pode ser assim. Ou seja, nós não podemos fazer ali um embate de ideias e de pensamentos. Porque do contrário eu vou prejudicar a própria existência do grupo. Continua Kardec. O mesmo acontece com o homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. Vejam aqui que exemplo interessante. Uma pessoa está dando uma aula e está percebendo todos os alunos ali atentos e gostando da aula. Como que aquele professor vai se sentir ainda mais inspirado, com ainda mais capacidade de transmissão do pensamento? Agora, se ele está dando aula e tem um mexendo no telefone, tem outro dormindo, tem outro com conversa paralela, né? A gente se lembra aí dos nossos tempos de sala de aula. O que o professor fazia? Chamava, parava a aula, todo mundo, atenção, fulano, para de conversar, ciclano, guarda esse telefone, Beltrano, muda de lugar, sai daí e vem para cá. Porque aquilo atrapalha.
né? Ao passo que se está todo mundo ali prestando atenção, atento, o professor sente uma energia nova. Vejam aqui Kardec explicando, ó. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os recursos, ou seja, é como se o magnetismo ali desse novas forças e possibilidades para aquele professor ou para aquele palestrante, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos, muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes, sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. É por isso, meus irmãos, que antes, às vezes, da gente participar de um grupo mediúnico, é necessário um período de frequência, de participação na casa, para que antes do nosso trabalho exista o quê? A familiarização com o grupo, o entrosamento com aquele grupo, a criação de vínculos de amizade, de afeto, de respeito recíproco, porque existindo esses laços, existindo esse sentimento, essa homogeneidade de pensamentos e de vibrações vai acabar o quê? Acontecendo naturalmente. Ou seja, eu preciso frequentar aquele grupo, ver se de fato é ali que eu gosto, criar vínculos de amizade com as pessoas que participam, e mais cedo ou mais tarde eu vou começar a participar do trabalho. É por isso que às vezes nós, por mais que às vezes a gente tenha uma bagagem ou experiência numa outra casa espírita, às vezes eu chego numa nova fraternidade e não sou admitido imediatamente para o trabalho, porque eu preciso me vincular primeiro a esse grupo, criar esses vínculos, esses laços de amizade, de fraternidade, para que, uma vez ingressando no grupo, eu não seja ali um fator o quê? De dissensão, de oposição, de questionamento, de embaraços e de dificuldades que eventualmente eu possa criar. Tá? Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam essas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente desnecessárias se tornam essas precauções. Mas então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Ou seja, aí, depois as consequências vocês vão ver que são ruins, são infelizes. Meus irmãos, logo em seguida, Kardec vai trazer outros dois pontos muito interessantes aqui das reuniões espíritas. E nós vamos aproveitar para a gente falar rapidamente deles. Ele vai comentar no item seguinte, no 332, o seguinte ponto: sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo de assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Então vejam que interessante. Como que é o modelo de propagação da doutrina? Muitos pequenos centros. Não queiramos ter um grupo muito numeroso, porque um grande número de pessoas que participam vai dificultar muito o quê? A formação dessa homogeneidade de pensamentos. Ou seja, o que é mais fácil? Eu obter consenso entre 10, entre 15 pessoas ou entre 100? Né? Então vejam que até mesmo nos grupos mediúnicos, a nossa casa antes da pandemia, a gente tinha 2 grupos mediúnicos. Depois da pandemia, houve alguns desencargos de alguns amigos que participavam, né, dos grupos mediúnicos, outros mudaram-se de cidade, etc. A gente acabou voltando com somente um grupo mediúnico. Mas, se o número de participantes voltar a aumentar, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um grupo muito numeroso? Não. A tendência nossa é formar um segundo grupo. Justamente para quê? Para que a gente não perca o fator de homogeneidade, de semelhança de pensamentos, de vibrações,
porque isso compromete o trabalho. Continua Kardec. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10 distraídas e bulhentas. Mas também é evidente que, quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que vimos despender. A gente tem um fato aqui na história do cristianismo que ilustra perfeitamente essa ideia de Kardec. Quantos apóstolos Jesus escolheu para darem sequência no Evangelho? 12. Jesus não escolheu 50, não escolheu 100, o Cristo escolheu 12. E esses 12, todo dia eles se reuniam de noite na casa de Pedro. Acabava o trabalho da pesca, o Levi saía lá da coletoria de Cafarnaum, ou Judas da atividade dele enquanto comerciante, se reuniam na casa de Pedro, porque ali Jesus ensinava intensivamente o Evangelho. E sabia que eles seriam depois o quê? Fatores de multiplicação. Tá? Então, meus irmãos, a gente observa que um número muito grande é prejudicial nesse sentido. E finalmente Kardec ainda fala, há ainda outro ponto, não menos importante, a regularidade das reuniões. Em todas sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais. Ou seja, nós não podemos deixar de efetuar as reuniões em dias e horas certas, porque os espíritos vão se preparar antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Ou seja, uma vez instituída uma reunião, nós não podemos deixar de observar o critério da pontualidade e da assiduidade, porque os espíritos também precisam se programar para estarem presentes conosco. Ilustrando, meus irmãos, esse tema, nós vamos primeiro pegar aqui o comentário de Emmanuel e depois a gente vai pegar um dos capítulos do livro Desobsessão de André Luiz. Vamos aqui começar por Emmanuel. No capítulo intitulado Equipe Mediúnica, do livro Seara dos Médiuns, é o capítulo de número, o meu livro não é numerado, acho que é 48? 58. O meu não tem numeração, eu tive que numerar no índice aqui, a edição mais antiga. Nesse capítulo, Emmanuel vai comentar com a gente numa página pequenina, mas muito clara, muito fácil da gente entender. E ele vai usar um paralelo aqui excelente. Vejam só. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se estende. Então está aqui o paralelo de Emmanuel. O que é um grupo espírita, um grupo mediúnico? Uma orquestra. Como que funciona uma orquestra? Ora, na orquestra nós temos ali diferentes instrumentos, né? Não sei se vocês gostam, mas aqui em Belo Horizonte, quem gosta de orquestra tem um lugar espetacular, que é a Sala Minas Gerais, onde se apresenta a Orquestra Filarmônica. É um dos lazeres que eu mais gosto aqui. E é de certa forma acessível, tem dias lá com ingressos populares que é uma beleza. Então quem não conhece ainda, fica a referência como um lazer de ótima qualidade. Como que funciona uma orquestra? Nós temos ali a família dos violinos, que acho que eles chamam os instrumentos de corda, que normalmente ficam à esquerda. Depois nós temos as madeiras que ficam no centro. E temos também os metais, que ficam mais à direita, né? Que são ali, por exemplo, a tuba, o trompete, são metais. As madeiras a gente tem o oboé, tem a flauta, e temos o violino, por exemplo, na qualidade de um instrumento de corda. Numa orquestra, cada instrumento tem o seu timbre, o seu som específico.
Só que todos eles precisam seguir o quê? Duas coisas: a partitura e o maestro. Se a partitura fala que num determinado ponto da música a nota é dó, o violino tem que dar a nota dó, o trompete, o oboé, a flauta, etc. Todos aqueles instrumentos que participam daquela nota precisam vibrar na mesma nota. É o que a gente fala da reunião espírita, todo mundo que no mesmo pensamento. E todos obedecendo a uma coordenação que vem do maestro. Ou seja, cada um tem a sua nota específica. Numa reunião mediúnica, tem o doutrinador que tem um trabalho, tem o passista que tem outro trabalho, tem o médium de incorporação ou psicofônico que tem outro trabalho, tem o médium de apoio que tem outro trabalho. Cada um tem uma função específica, tem um som específico, mas nenhum pode deixar de produzir a mesma nota de conformidade com a partitura. Então, é assim que funciona. Assim, imaginem lá se o violinista resolvesse, em vez de dó, produzir uma outra nota que ele acha mais bonita, né? Não, eu não gosto muito dessa nota, não, agora eu vou soltar uma outra nota musical aqui. Ou se não, assim fizesse o trompete. Ou se não, na hora dele tocar, ele não, eu não vou tocar essa parte da música, não, eu quero tocar a outra que o trompete toca. Viraria uma bagunça, né? Então precisa ter uma ordenação, uma coordenação e muito uníssono, ou seja, um som só, um pensamento só. Vamos seguir com o irmão. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo mediúnico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável que te harmonizes com as ações a fazer. Observa, assim, a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médium, robusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Ou seja, a gente está lá na reunião mediúnica e pensando o seguinte: esse médium aí, nós confiamos nele. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quer ouvir o companheiro que ensina, estendes valioso auxílio ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecer. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, cria seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas de repente a suprimir os efeitos benéficos. Então vejam o que é interessante, o que Emmanuel está colocando para a gente. Muitas vezes a gente apoia e desapoia, ajuda e desajuda. Olha lá, vai começar a doutrinação, aí eu estou lá em pensamento. Ô Senhor, inspire e ampare ele. Aí ele começa a doutrinar, a falar com o espírito comunicante, aí daí a pouco eu em pensamento eu estou assim, está tudo errado. Nossa Senhora, não devia estar falando isso. Eu estou criando PC, eu estou criando dificuldade, eu estou criando problema para ele, né? É nesse ponto que Emmanuel nos fala. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ou seja, eu construo e destruo, então não vou construir. Ao invés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é assim também. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara, acima de tudo, a onda em que te colocas. Então, meus irmãos, a gente vê aqui Emmanuel ilustrando o que a gente dizia há pouco, né? A gente precisa estar em harmonia de pensamentos.
e não criando empecilhos, dificuldades, oposição àquilo que está sendo conduzido ao trabalho que está em andamento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no livro Desobsessão de André Luiz, nós temos mais um capítulo. Essa obra a gente já estudou ela aqui de ponta a ponta, né? Então vamos recapitular um dos capítulos aqui, que é o 38, que tem o seguinte título, Cooperação Mental. André Luiz vai dizer assim para a gente: enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo bases afirmativas do dirigente ou do assessor que retenha eventualmente a palavra. Não lhes perpasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Para os irmãos terem ideia, às vezes ao longo de uma reunião mediúnica, é muito comum o dirigente pedir a todos que entrem em oração. Por quê, meus irmãos? Às vezes a gente tem uma comunicação, ou às vezes alguns benfeitores se manifestam para nos ajudar nesse sentido. Como assim? Eles vão pedir, às vezes vem um benfeitor e se manifesta no seguinte sentido: olha, não tenham medo, vamos todos estar unidos em oração, o trabalho é benéfico a todos, vocês estão protegidos, não percamos a fé, nem a certeza da presença, da proteção espiritual do grupo. Porque muitas vezes, seja por uma mensagem de um irmão muito endurecido, a gente titubeia na nossa fé, a gente hesita da proteção e da presença maior no grupo, ou a gente simplesmente dispersa os pensamentos. Ou seja, eu vou para uma reunião mediúnica e eu estou ali dentro, pensando no problema que eu tenho que resolver no serviço, pensando no desaforo que eu recebi no trânsito, lembrando, da malcriação do meu filho, lembrando do que meu vizinho me falou que eu tenho que responder ele. Ora, eu estou criando um problema de dificuldade no grupo, eu estou dispersando os pensamentos e nisso toda a vibração do grupo cai. E com isso, muitas vezes eu não consigo manter determinadas comunicações ou permitir que elas aconteçam. Tanto o amigo que orienta, o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade, como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real do socorro que lhe seja ministrado. Então vejam aqui que André Luiz coloca para a gente o seguinte: imagine que o espírito que está comunicando é um parente, alguém que a gente goste muito. E então nós vamos começar a pensar o seguinte: oh meu Deus, ajude esse irmão, inspire o doutrinador, leve luzes para o pensamento dele, o ajude da melhor maneira possível, ao invés de eu ficar assim, está tudo errado, não é assim que você tinha que falar, faz isso, faz aquilo. Então está lá o doutrinador falando, eu estou assim em pensamento, conta a parábola de Jesus para ele, do bom samaritano, eu estou, é como se fosse um palpiteiro, vocês já viram, você está num lugar e tem uma pessoa sapiando, que eles falam, faz isso, faz aquilo, faz isso não, conta isso, não, faz isso não. Nós não podemos ter essa postura. É o que André Luiz fala conosco. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência do concurso mental imprescindível. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental no momento em que a providência se mostre necessária e ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos ou entorpecidos. Ou seja, quando percebe ali alguém sonolento, precisa convocar a prece. Desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo,
em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno precisa circular de maneira equilibrada na prestação de serviço. Então, muitas vezes, em situações como essa, o que o dirigente vai fazer? Vai pedir a todos que entrem em oração. Vai iniciar um Pai Nosso, né? Vai recitar uma Ave Maria, de maneira que todos voltem o quê? Opa, vamos todo mundo concentrar aqui novamente, tá? Bom, meus irmãos, hoje o nosso tempo aqui da exposição se encerrou. Nós temos até algumas páginas aqui que ilustram um pouco mais o nosso tema de estudo, mas primeiro a gente vai franquear a palavra para que os irmãos perguntem, façam comentários e, se o tempo permitir, ao longo dos comentários aqui a gente traz uma ou outra página a mais para ilustrar o tema. Só vou interromper a gravação e em seguida a gente começa a participação de todos.